Hoje nós temos como tema da morte para a vida, iniciando aí agora o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Versículo 1 até o final do versículo 3 do capítulo 2 de Efésios, diz assim a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Até aí, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, muito obrigado, porque aqui estamos, pela Tua graça e misericórdia, a este culto de oração e doutrina, e viemos a este lugar, ó Pai, para levar diante de Ti as nossas petições, na certeza de que o Senhor fará infinitamente melhor tudo aquilo que pedimos ou pensamos conforme o Teu querer em nossas vidas. Também viemos a este culto, ó Pai, não somente para levar diante de Ti as nossas petições, mas para ouvir a Tua palavra, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Te pedimos pela essa nova temporada do capítulo 2 que iremos iniciar, que o Senhor conceda ao Teu servo a Tua graça, fazendo lembrar tudo aquilo que ele estudou, para que ele possa passar para o Teu povo de maneira simples e objetiva. É o que nós te pedimos, ó Pai. Também conceda a ele a intrepidez e a iluminação da Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, podemos assentar. Queridos irmãos, é sempre bom lembrarmos do que a carta do apóstolo Paulo, que Paulo escreveu aos Efésios, se trata. Eu vou pedir só para baixar um pouco o microfone aqui, Mateus, que está dando microfonia. Só um pouquinho o microfone. Ok. No capítulo 1, irmãos, para que os amados irmãos entendam, o apóstolo Paulo, ele abre a carta falando sobre as bênçãos espirituais, tanto da parte do Pai, da parte do Filho e da parte do Espírito Santo, e termina orando em favor desses irmãos, para que Deus então abra os entendimentos deles, para compreender as bênçãos espirituais que eles receberam da parte de Deus. Já no capítulo 2, o apóstolo Paulo faz que uma digressão. O que é uma digressão? Paulo ele faz um retorno para lembrar o passado desses irmãos, quem eles eram antes de conhecer a Cristo. Então, no capítulo 2 da carta aos Efésios, Paulo fala sobre a nossa condição diante de Deus, como estávamos, o que Deus fez e o que somos agora, mediante o Senhor Jesus Cristo. E qual a ideia, a lição principal que podemos tirar dessa carta de Paulo aos Efésios, especialmente no capítulo 2. Paulo, ele quer revelar para nós, irmãos, que o homem sem Deus, isto é, o homem sem Jesus Cristo, não tem capacidade alguma por si só de vir a Deus, se Deus não agir, se Deus não intervir, se Deus não ressuscitá-lo espiritualmente. E dentro desse tema da morte para a vida, aqui eu quero apresentar para os amados irmãos 4 diagnósticos que o apóstolo Paulo apresenta acerca desses irmãos, qual era a situação diante deles para com Deus. E aí, claro, se referindo também a nós, qual era então a nossa situação diante de Deus. O primeiro diagnóstico está aí no versículo 1, parte A, onde o apóstolo Paulo fala sobre a nossa condição,
a nossa condição de mortos espiritualmente. Está aí no versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e o que mais? E pecados. Então, aqui, irmãos, no capítulo 2, Paulo está apresentando a estes irmãos, fazendo um retorno, como que era a vida deles antes de conhecer a Cristo. Ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, Paulo apresenta aqui o primeiro diagnóstico acerca de mim e de você. Quem éramos antes de conhecer a Cristo? Nós estávamos o quê? Mortos. Agora, interessante, irmãos, que nessa condição aqui, Paulo ele faz o uso de uma analogia, ele faz uma comparação. Ele compara a situação dos Éfesos, desses irmãos de Éfeso aqui, com um morto. Essa é a analogia que ele usa, com um morto. Os irmãos sabem que durante a pandemia, praticamente eu fiz aqui na igreja 25 de dezembro, pelo menos 11 cultos fúnebres na época da pandemia. Então, quando a gente está fazendo o culto fúnebre ali, que o defunto, o cadáver, a pessoa que está morta ali, ela não tem mais ação nenhuma e nem reação alguma. E neste momento, me veio assim a lembrança da minha saudosa mãe. Eu lembro que nesse momento, a minha tia, né, que nos ajudou a pagar ali todo o culto ali, a parte do caixão, essas coisas, então passou ali para a funerária. E eles maquiaram a minha mãe. Rapaz, quando ela estava dentro do caixão, até minha tia falou que ela parecia uma boneca. Até hoje eu tenho essa foto da minha mãe dentro do caixão. E ali nós chorávamos, falávamos ali com a minha mãe, a minha tia ali expressava os seus sentimentos para com ela, eu também, beijei, né? Às vezes a gente, assim, credo, pastor, beijar defunto, a gente, quando é o defunto do outro, a gente fica ali meio, né? Mas quando é o seu parente, irmão, rapaz, parece que a gente não tem esse negócio não, a gente beija mesmo, a gente quer cheirar, se possível a gente quer entrar no caixão, né? Por causa de uma pessoa querida. E então, eu me lembro que no momento que nós fomos sepultar a mamãe ali no Recanto da Paz, já para fechar o caixão e tudo, para sepultá-la, aí as minhas tias chegavam, falavam com ela, Leuci e tudo, mana, não sei o que e tal. E claro, eu também, mãe, né, poxa e tudo. Mas ali, a minha mãe no caixão ali, tranquila, sem ouvir o choro, sem escutar o choro, sem poder enxergar, totalmente assim, incapaz de reagir aos nossos sentimentos ali. Por quê? Porque ela estava o quê? Porque ela estava morta. E é exatamente o que Paulo ele ilustra aqui, irmãos. Esse é o primeiro diagnóstico da raça humana. Está mortos nos seus delitos e pecado. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui no versículo 1? Ele vos deu vida, estando vós o quê? Vós mortos. Ou seja, vocês não tinham condição nenhuma por si só de vir a Deus. Ou seja, vocês não respondiam às ações de Deus. Vocês receberam, especialmente aos judeus aqui, vocês receberam a lei de Deus, mas por causa da morte de vocês, vocês quebravam a lei de Deus. Por isso a expressão delitos e pecado. Então vocês não respondiam a uma ação nenhuma de Deus. Até que Deus um dia vos deu o quê? Vos deu vida, conforme aí no versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos, o quê? E pecado. Então, Paulo faz essa comparação, e nessa comparação de mortos, ele fala também sobre a nossa incapacidade.
sobre a nossa incapacidade de crer na pessoa de Deus. Uma vez eu me lembro que o pastor Frederico ele fez uma pergunta teológica que eu gostaria de fazer para vocês. Mas não precisa vocês me responderem. A pergunta foi o seguinte: vocês aqui, alunos do seminário, quem foi que creu no Senhor Jesus Cristo? Foi a velha criatura ou foi a nova criatura? Né? Aí a gente fica pensando, rapaz. Aí ele respondeu: quem creu em Jesus Cristo foi a nova criatura, porque um morto não pode falar, um morto não pode ouvir e um morto não pode o quê? Crer. Ele vos deu vida, e neste momento, quando a ressurreição aconteceu, aí nós fizemos que nem Paulo fez. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Aí sim que nós despertamos então para as coisas de quem? Para as coisas de Deus. Conforme Paulo menciona em 2 Coríntios 5,17, que agora em Cristo Jesus nós somos o que? Uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram. Então, irmãos, quem creu e quem ainda continua a crer em Cristo é a nova o quê? A nova criatura. Porque eu e você, qual era a nossa condição? Nós estávamos o quê? Mortos. Deus falava: Sidney, eu lá, morto, sem responder, né? Sidney, faz isso, né? E eu lá, morto. Até que um dia, mediante o Espírito Santo, Deus me ressuscitou espiritualmente. Sidney, aí, quem és tu, Senhor, né? Eu sou Jesus, né? A quem lhe deu a vida. Então, quem creu em Cristo foi a nova o quê? A nova criatura. Por isso que, para que um morto creia, vem Paulo dizendo no versículo 1, ele vos deu o quê? Vida. E essa vida nova que ele nos deu, aí então foi quando nós começamos o quê? Começamos a crer. Agora é interessante aqui, irmãos, que Deus ele não ressuscita ninguém. Justamente ele ressuscitou os irmãos de Éfeso para que pudesse crer. Foi uma ressurreição com um propósito, para que eles pudessem o quê? Crer na pessoa de Cristo. Nenhum que ressuscitou espiritualmente foi ressuscitado para ficar a ver navios, não. Foram ressuscitados com um propósito, para crer na pessoa de quem? Na pessoa de Cristo. O segundo diagnóstico que Paulo menciona aí, não somente foi a nossa condição, mas a consequência da morte. Qual foi a consequência, pastor, dessa morte, então? Paulo apresenta aí no versículo 1, parte B. A causa da morte foram os nossos delitos e pecados. Está aí no versículo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos, essa era a nossa condição, estando vós mortos. E qual foi a causa da nossa morte? Está aí no versículo 1, parte B. Delitos o quê? E pecados. Então, o que foi que causou a minha morte? Foram os meus pecados, irmãos. E essa palavra aí, delitos, dá a ideia justamente daquele que quebra a lei de Deus, conforme 1 João, que diz que todo pecado, ele é o quê? A transgressão da lei de Deus. Então, Deus nos deu a sua lei, e nós, por causa da morte espiritual, sempre quebramos o quê? A sua lei. Esta foi a causa da nossa morte, delitos e pecados. Na NVT, ela traduz mais ou menos assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse mundo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Ou seja,
Paulo aqui, mais uma vez, compara a nossa condição diante de Deus como um cadáver. Isso significa que estávamos mortos, não mortos fisicamente, mas espiritualmente. Eu cito uma frase aqui, irmãos, que quando nascemos neste mundo, somos um aborto de quem? Do pecado. O que diz Salmos 51, versículo 5? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E eu já nasci um aborto do pecado. Eu já nasci morto nos meus delitos, o quê? E pecados. E você pode ver a natureza da criança, né? Ela, desde pequeno, ela já revela a sua natureza. Se você tirar a mamadeira da boca da criança, ela começa a resmungar, começa a chorar. E você vai vendo que aquela criança, ela vai crescendo, tendo algumas ações diante de Deus e de você, de rebeldia, que você pergunta, quem foi que ensinou aquela criança? Não, é porque ela já nasceu assim, nessa natureza, o quê? Pecaminosa. Agora, interessante aqui, irmãos, que nessa causa da morte que Paulo menciona, nos vossos delitos, o quê? E pecados, significa a nossa desobediência contra Deus, que foi a causa, então, dos nossos pecados. E a terceira verdade aí que Paulo menciona desse diagnóstico, primeiro, a nossa condição de mortos. Qual era a nossa situação diante de Deus? Nós estávamos mortos. E qual foi a causa da morte? Os nossos delitos e pecados. Mas Paulo avança ainda. No versículo 2, nós temos as consequências que essa morte trouxe para mim e para você. E quais foram as consequências? Nós nos tornamos escravo do mundo, escravo de Satanás e escravo da carne. Essa foi a consequência dessa morte. Está aí no versículo 2. Mas eu vou ler a partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes. Lembre-se aqui, irmãos, Paulo sempre se referindo o verbo no passado, porque outrora era assim que nós vivíamos. Nos quais, versículo 2, andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Essa é a primeira consequência dessa causa, dessa morte. Nós nos tornamos escravos do mundo. Eu vou explicar isso detalhadamente. Segundo, escravo de Satanás, escravo do príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. E no versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, esse é o quadro que Paulo pinta acerca de mim e de você. A sua condição, a causa dessa morte, a condição nós estávamos mortos. Qual foi a causa dessa morte? Os nossos delitos e pecados. E agora Paulo apresenta, com essa morte, o que foi que a morte trouxe como consequência? Primeira consequência, nos tornamos escravos o quê? Do mundo. Agora, interessante, irmãos, aqui vamos sempre ter em mente a analogia que Paulo compara com um defunto, com um cadáver. Quando uma pessoa morre, irmãos, porque você pode olhar assim, mas como assim, Paulo? No versículo 1, você diz que nós estávamos mortos, mas agora no versículo 2, você diz que nós tínhamos uma ação, nós andávamos. Como pode um morto andar, já que ele está o quê? Morto. Então parece que é uma contradição aqui, né? Mas a melhor ilustração, irmãos, que eu encontrei para desfazer essa porventura contradição aqui, porque no versículo 1 ele apresenta mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes. Um morto agora andando? Como é que pode isso? Um morto pensando? Um morto sendo
guiado pelo príncipe da potestade do ar. O que significa isso? E a ilustração é da morte, irmãos. Por exemplo, quando um cadáver ele está dentro de um caixão, ali está somente o quê? O seu corpo que está o quê? Morto. Mas essa mesma pessoa continua vivo em outro mundo, ou no inferno, ou no céu. Nós temos vários exemplos bíblicos. Por exemplo, o rico, quando ele morreu, diz a Bíblia que o seu corpo foi o quê? Sepultado. Mas no mundo dos mortos, no Hades, ele continuava o quê? Vivo. É isso que Paulo está querendo dizer, irmãos. Nós estávamos mortos para Deus, mas continuávamos vivos para quem? Para o mundo, para o diabo. Então, nós estávamos mortos para o mundo de Deus, para aquilo que Deus quer, para a sua vontade, mas estávamos vivos para quem? Para obedecermos o mundo, para obedecermos a Satanás e para fazermos a nossa própria o quê? Natureza, a vontade da nossa própria natureza pecaminosa. Por isso, irmãos, que quando Deus ele ressuscita você, lembra que Paulo ele começa a fazer um paralelo. Ele diz que quando nós somos ressuscitados espiritualmente, o Espírito de Deus ele começa a militar contra a nossa o quê? Contra a nossa carne que está viva. Mas o que Paulo diz? Irmãos, agora vocês devem se considerar morto para a carne e agora vivo para quem? Para Deus. A situação começa a ficar invertida. Quando nós ressuscitamos espiritualmente, nós morremos para quem, irmãos? Para o pecado. Mas o ímpio, que ainda não foi vivificado por Deus, ele continua morto para as coisas de Deus, espiritualmente morto, mas continua praticando as coisas do mundo. E é isso que Paulo menciona no versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Então, a primeira consequência dessa morte é que nós nos tornamos escravos do mundo, seguimos o curso do mundo. Irmãos, agora é interessante essa palavra mundo aqui no grego, que significa o cosmo, né? É interessante nós explicarmos isso aqui, porque o mundo aqui, a qual Paulo se refere aqui, não é o mundo no sentido da criação de Deus, do sol, das estrelas. Hoje, se você der uma olhada aí, a lua está bonita, né? A lua. O mundo que Paulo se refere não é o mundo no sentido da criação, das flores belas que Deus criou, da lua bonita, das estrelas, não é nesse sentido. O mundo que Paulo está dizendo aqui, da qual nós estávamos seguindo, é o sistema anti-Deus. É tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Este é o mundo, o sistema. Porque senão, você vai achar que tudo é do diabo, né? Tem gente que acha que a tecnologia é do diabo, que tudo, não é nesse sentido que Paulo diz, mas é justamente no sistema que se formou, que é um sistema contrário a Deus. É neste curso que Paulo menciona aí, nos quais andaste outrora, segundo o curso que? Deste mundo, ou seja, nós seguíamos um curso totalmente contrário à vontade de Deus. Nós seguimos aquele curso onde a família não é priorizada. Nós atuávamos justamente contra os princípios da família de Deus, da família que Deus estabeleceu. Então, tudo aquilo que era padrão bíblico, nós éramos o quê? Contra. Nós seguíamos o curso deste mundo. Mas não somente escravo do mundo, mas também, diz Paulo aí, que a segunda consequência está aí no versículo 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, o quê? Da potestade do ar. Paulo menciona aqui esse príncipe da potestade do ar. Nós sabemos, irmãos, que é quem? Que é Satanás. Satanás,
a Bíblia dá vários nomes a ele. Ele é o acusador, ele é o quê? Belial, ele é o dragão, ele é a antiga serpente e ele é o príncipe da potestade, o quê? Do ar. Então tem vários nomes que a Bíblia atribui ao diabo, e aqui é um deles, o príncipe da potestade do ar. O que Paulo está querendo dizer? Que outrora, essa foi a segunda consequência da morte, nós nos tornamos escravos de quem? Escravo de Satanás. Satanás agora atua, e aí Paulo menciona sobre a ação de Satanás sobre os filhos da desobediência, está aí no versículo 2, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos o quê? Da desobediência. Irmãos, qual é uma das atuações de Satanás? Abra comigo aí a sua Bíblia para 2 Coríntios capítulo 4. Vamos ver uma das atuações de Satanás sobre os filhos da desobediência. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 4. Aqui Paulo chama Satanás, agora chamando ele sobre o Deus deste século. Vamos pegar do versículo 3. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de quem? De Deus. Então, Paulo aponta agora, pinta o quadro da nossa situação. A nossa condição é o primeiro diagnóstico, a nossa condição de mortos. E qual foi a causa dessa morte? Os nossos delitos e pecados. E o terceiro diagnóstico que Paulo apresenta aqui é as consequências dessa morte. Nos tornamos escravos do mundo, nos tornamos escravos de Satanás. Agora Satanás atua sobre os filhos da desobediência. Voltemos para Efésios capítulo 2 e vamos para mais uma explicação aqui sobre ainda o príncipe da potestade do ar, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Lembra daquela palavra que o Senhor Jesus Cristo diz aos fariseus? Vós sois filhos do diabo e querer satisfazer o quê? Os seus desejos. Então, essa é a condição do homem, irmãos, diante de Deus e as consequências. Por isso, irmãos, que nós afirmamos que o homem, ele é incapaz de vir a Cristo se Deus não intervir na vida dele, se Deus não der essa vida, como diz Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que ele nos transportou do império o quê? Das trevas, né? Nos transportou para onde? Nos libertou, né? Ele nos libertou do império das trevas e fez o quê? E nos transportou para o reino do Filho o quê? Do seu amor. Então, se Deus não fizer isso na vida do pecador, dificilmente ele vai conseguir sair de lá. Por isso, irmãos, qual é o meio que Deus liberta o pecador da escravidão da qual ele se encontra? É por meio do Evangelho. É por meio da pregação que Deus salva o pecador. O que diz a Bíblia em Romanos 10, 17? Que a fé, ela vem o quê?
pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje eu fui cortar o cabelo ali, no salão de um colega, de um amigo, e eu vi um daqueles pregadores da teologia do coach, aquele moreno alto, eu até me esqueci o nome dele, né? Rapaz, e ele falando que Deus um dia tirou ele era empresário, que Deus chamou ele para ser pregador e tudo, e agora, sabe, mas em nenhum momento eu vi ele pregando a palavra, usando a Bíblia. Deus, ele ressuscita o camarada mediante o quê? A pregação. Por isso, irmãos, é tolice da igreja querer inventar marmota. O que os nossos jovens eles precisam, irmãos? O que as nossas crianças precisam? O que os nossos anciãos precisam? Eles precisam tão somente o quê? Da palavra de Deus. As demais coisas, elas só servem simplesmente para entreter, somente para isso. Mas o que vai dar vida, o que vai fazer com que nós saiamos dessa condição da qual nós estamos, quer dizer, os ímpios, é justamente mediante a palavra de Deus. E Pedro vai mencionar isso, que nós fomos regenerados pela palavra. Por isso que às vezes a gente fica pensando, poxa rapaz, o fulano, né, veio aqui na frente, entregou a vida a Jesus. Ou então, por que o ciclano não consegue sair daquela vida? É porque ele continua sendo escravo do mundo, sendo escravo de Satanás. Essa é uma consequência, esse é o roteiro que Paulo descreve aqui da nossa condição. Mas a terceira escravidão aí, primeiro, as consequências da morte, nós nos tornamos escravo do mundo, escravo de Satanás, está aí no versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse filhos da desobediência é uma referência aos nossos pais, Adão e Eva, porque eles foram os primeiros a desobedecer a quem, irmãos? A Deus. Então, por isso Paulo esteja se referindo filhos da desobediência. É como se olhasse assim para o irmão Raí. O irmão Raí é o filho da irmã Eliade. É isso que Paulo está querendo dizer. Vocês são filhos da desobediência. Vocês são filhos de quem? De Adão. Por isso, a consequência dessa morte. Ou então, se referindo a nós mesmos, porque nós, outrora, sempre desobedecemos a quem? A Deus. Por isso, essa declaração de Paulo, filhos da desobediência. A terceira escravidão é que nós somos escravos da carne, está aí no versículo 3. Entre os quais também todos nós, agora só lembrando dos verbos no passado. Andastes outrora, segundo o curso deste mundo, do príncipe da potestade do ar, e aí no versículo 3 ele nos inclui, entre os quais também todos nós andamos o quê? Outrora. Isso significa que nós não andamos mais. Mas Paulo está traçando a condição da raça humana, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, nessa escravidão da carne aqui, Paulo menciona aqui, primeiro, o desejo da carne, vontade da carne e pensamento o quê? E pensamento da carne. Está aí no versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos segundo as inclinações o quê? Da carne. E qual é o desejo da carne, irmãos? Senão fazer aquilo só que desagrada a quem? A Deus. Não é isso que Paulo menciona aos romanos? E dizendo, os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. Os que estão na carne não podem
agradar a Deus. Desejo da carne, que é aquele desejo desenfreado. E com esse desejo é expressado na vontade de praticar. E tudo isso, Paulo ele diz aí no versículo 3, segundo o pensamento. Pode ver, irmãos, que tudo começa aqui. Pensamento, desejo, tudo é algo que brota no nosso coração. E alguém já disse, vigie os seus pensamentos, né? Que pode se tornar o quê? Uma atitude sua. Vigie as suas atitudes, que depois ela pode se tornar o quê? Um hábito. E às vezes tudo começa, desejo da carne, vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, tudo que eu pensava, as minhas vontades, os meus pensamentos, os meus desejos, tudo isso era uma demonstração de que eu era escravo de quem? Escravo da carne. Hoje eu não sou mais escravo da carne. Por quê, pastor Sidney? Porque Deus me concedeu uma nova natureza. E diz lá em Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazeis os desejos o quê? Da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, para que não façais o que seja do vosso o quê? Do vosso querer. Irmãos, se nós fôssemos fazer hoje o desejo da carne, qual seria a nossa vontade, sinceramente? Era de estar onde? Em casa agora. Talvez não assistindo a Libertadores, porque foi ontem, né? Mas diga lá, né? Quando o jogo cai justamente na quarta-feira, qual é a nossa vontade? É de vir para o culto de doutrina? Ou é de fazer a vontade da carne, o desejo da carne, os pensamentos da carne? A nossa vontade sempre é o quê? É uma inclinação. Nós somos aquele papagaio penso, irmãos. Sabe aquele papagaio penso que ele só vai para um lado? Né? Eu me lembro que quando eu brincava de pipa, né? Tal que o papagaio estava penso, a gente fazia um buraco, né? Do outro lado, que era para ele se ajeitar. Quem já fez isso? Já, né? A gente faz, quando ele está penso assim, a gente fazia um buraco do outro lado, que era para ele ficar estável, né? Da mesma coisa, irmãos, Deus ele nos concedeu o Espírito Santo, porque você só andava assim, ó, só fazendo o que era da carne. Deus nos concedeu o Espírito para que você pudesse agora fazer a sua vontade. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência, o quê? Porque a carne ela milita contra o Espírito milita contra a carne, para que não façais o que seja o quê? Do vosso querer. Tira o Espírito Santo, o que sobra, irmãos? A carne, e os que estão na carne não podem agradar quem? A Deus. O que nós fazemos, irmãos, já é fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, isso tudo é obra do Espírito Santo. Tem uma frase do Charles Spurgeon que ele diz, tudo que é de ruim é da carne, e tudo que eu faço de bom não é de mim mesmo, é fruto já do Espírito Santo em minha vida. Irmãos, por último, nós falamos sobre a nossa condição, é o diagnóstico que Paulo menciona aí, a nossa condição de mortos, e Paulo faz uma comparação aqui com um cadáver, a nossa incapacidade de crer, qual foi a causa da morte, os nossos delitos e pecados. Terceiro, quais foram as consequências dessa morte? Foi que nos tornamos escravos do mundo, de Satanás e de nós mesmos. E o quarto e último diagnóstico é o castigo de Deus que vem sobre este homem que está nessa situação. Está aí no versículo 3 ainda. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também o quê? Como também os demais. Paulo, ele menciona aqui que esse castigo de Deus, ele vem porque por natureza nós já somos pecadores, irmãos. Nós nascemos já em pecado. Então, essa é a nossa condição. Por natureza já nascemos o que? Mortos, já nascemos já cometendo pecado contra Deus,
fazemos isso, somos escravos do mundo, de Satanás e da carne. E Paulo diz que o que isso atraía da parte de Deus? A condenação, o castigo, está aí no versículo 3, na parte final. E éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira aqui significa merecedores do castigo eterno. É isso que Paulo está querendo dizer. Irmãos, agora vocês podem comparar. Agora vocês foram eleitos por Deus, vocês foram justificados, foram redimidos por Deus. Eu orei por vocês para que Deus abrisse o entendimento de vocês. Agora vamos voltar um pouco ao passado. Vamos lembrar quem vocês eram antes de Deus ressuscitar vocês. Vocês estavam mortos e a causa dessa morte foi o pecado. Essa morte que trouxe consequência, escravidão do mundo, da carne e do diabo. E por final, sabe qual foi a sentença sobre vocês? Qual era a sentença de Deus se ele não tivesse aí intervido aí, né, feito essa intervenção? Vocês eram merecedores do castigo de Deus. Filhos o quê? Filhos da ira. Interessante que essa expressão, filhos da ira, irmãos, nos é apresentado também. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 3 e segura em Efésios, que nós iremos voltar para concluir. João capítulo 3, versículo 36. Efésios 3, 36. João 3, 36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de quem? A ira de Deus. Paulo está querendo dizer, irmãos, o castigo que era para vir sobre nós, e se nós fôssemos fazer um paralelo com Isaías, a paz estava sobre quem? Sobre ele. A ira que era para vir sobre mim, veio sobre Jesus Cristo. E como foi que Deus fez isso? Aí vamos para Efésios 2. Olha aí a intervenção de Deus, nós iremos ver na próxima quarta-feira. Mas diz aí: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, o quê? Sois salvos. Isso aqui vai ficar para a próxima quarta. Mas eu quero concluir, irmãos, tirando algumas lições e aplicação para as nossas vidas. Primeira lição e aplicação que podemos tirar para as nossas vidas. A primeira lição, irmãos, é que se Deus não ressuscitar o seu parente, não der vida a ele, dificilmente ele vai ser um crente em Jesus Cristo. Essa é a nossa condição que éramos. Opa, irmão, obrigado, meu. Essa era a nossa condição, que estávamos diante de Deus, mortos nos vossos delitos e pecado. E se hoje nós estamos numa condição de salvos, de vivos agora, quem foi o autor dessa ressurreição? O autor da ressurreição foi Deus. Nós não queríamos, irmãos. Paulo diz em Romanos 3:10, como está escrito: não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem faça o quê? Quem faça o bem. A segunda lição que vem como implicação para as nossas vidas, você diz assim: mas pastor, eu conheço pessoas que não são crentes.
e que são até melhores do que um crente. Eu conheço pessoas que não cristão, mas que é uma pessoa piedosa, que é uma pessoa boa, que ajuda a outras pessoas, coisa que os crentes deveriam fazer e não fazem. E aí, como é que o Senhor explica isso? A resposta, irmãos, que nós damos dentro da teologia é a graça comum de Deus. Existe uma graça comum que Deus atua nos filhos da desobediência para que esse mundo não entre num caos. Deus, ele é bom e faz vir o sol e a chuva sobre o justo e os injustos. Então, como nós somos criaturas de Deus, Deus ele compartilha com a sua criação, independentemente se é salvo ou não é salvo, da bondade dele. Então, Deus ele usa a sua graça comum para que esse mundo não seja pior ainda. Não seja pior ainda. Mas isso não significa que essa pessoa é uma pessoa salva, porque senão ele vai dizer aí no versículo 8, porque pela graça sois salvo mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém o quê? Se glorie. Então não são as suas obras que vão salvar você, que vão colocar você lá no céu. Não, quem salva a gente é o Senhor Jesus Cristo somente. E terceira e última aplicação que nós podemos tirar para as nossas vidas é aprender, irmãos, que se Deus, mais uma vez afirmando e lembrando os irmãos, sobre o castigo. Se Deus não atuasse, não nos salvasse, nós estaríamos neste castigo que Paulo menciona no versículo 3. E éramos, não é que nós somos, nós éramos por natureza filhos da ira, como também o quê? Os demais. Paulo está deixando bastante claro, se Deus não agisse na sua vida, meus irmãos de Éfeso, vocês estavam condenados, vocês receberiam o justo castigo de Deus, que era a condenação eterna. Irmãos, o que eu aprendo com isso? A gente aprende, irmãos, e agora a última aplicação, Paulo está lembrando esses irmãos. Irmãos, quem vocês eram? Agora, a última lição e aplicação, para nós encerrarmos, é que nós devemos olhar para nós, irmãos. Às vezes, irmãos, nós, quando somos crentes em Cristo Jesus, nós nos achamos melhores do que aqueles que estão no mundo. Nós achamos que fomos salvos porque Deus viu alguma virtude em mim. Eu fui salvo porque Deus viu alguma virtude em mim, ou porque eu era bonitinho, ou então porque eu era uma pessoa religiosa já, desde cedo eu já ia para a igreja. Irmãos, que Efésios capítulo 2 venha nos curar dessa heresia que está em nosso coração, porque isso é uma heresia. Deus, quando lhe salvou e me salvou, Ele não viu nada de bom em você, não viu nada. Você estava morto nos seus delitos e pecados, a causa da morte eram os seus pecados, com isso veio consequências e a condenação viria sobre você. Era assim que nós estávamos. Para quê? Para que você não venha bater no peito. Eu vou entrar no céu porque eu sou o cara, não. Se Deus fosse dar o que nós merecemos, Ele abriria aqui um buraco aqui, ó, e todos nós desceríamos para onde? Para o inferno, porque era isso que nós merecíamos. Mas aí Paulo, vira o jogo, mas Deus sendo rico, foi a riqueza do amor de Deus que tirou você dessa condição. Amém, irmãos?
Que Deus nos abençoe.